O mundo que conhecemos pode mudar completamente em questão de poucos segundos. Com apenas um único tremor, aquela rua tão familiar pode virar um mar de escombros. Pontes podem desabar. O solo pode se abrir num imenso buraco e engolir tudo o que estiver por perto. Existem situações em que o ser humano simplesmente se torna totalmente impotente. E isso fica mais evidente ainda quando enfrentamos grandes catástrofes na natureza, sendo os terremotos, sem dúvida, os mais assustadores entre eles. Olá, pessoal! Mas afinal, o que será que realmente acontece? Quando a Terra literalmente desaparece sob os nossos pés, o que uma pessoa frágil como nós pode fazer? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Pipa e eu sou o Deluca. E antes da gente começar, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha. A gente preparou um conteúdo imperdível e cheio de curiosidades incríveis especialmente para você. Então, relaxa, hora de começar o nosso vídeo de hoje. O maior terremoto da história da Terra. Na verdade, desde o surgimento da civilização humana, jamais foi registrado um terremoto de intensidade 13. Isso porque nem mesmo as escalas que usamos para medir terremotos prevêem esse tipo de valor. Então é algo que, por definição, simplesmente não existe. Mas vamos deixar essa história por enquanto para depois. O que eu quero contar agora é sobre um terremoto imaginário, de proporções tão absurdas que seria como se o planeta literalmente virasse do avesso. Se um terremoto desse tamanho realmente acontecesse, provavelmente a civilização humana seria completamente destruída. E mais, se um desastre tão colossal assim atingisse a Terra, qualquer forma de vida um pouco mais complexa também teria grandes chances de desaparecer. No fim das contas, apenas formas de vida extremamente primitivas, como certos organismos marinhos, sobreviveriam, e a partir delas teria início mais um ciclo de evolução da vida no planeta. Mesmo no melhor dos cenários, as formas de vida ainda existentes sofreriam um impacto gigantesco e continuariam evoluindo, mas de um jeito diferente do que conhecemos hoje. Um exemplo de algo parecido aconteceu há 66 milhões de anos, quando o asteroide de 14 milhões de quilômetros de diâmetro atingiu a região que hoje fica na costa do México. Naquele ponto de impacto, formou-se a cratera de Chicxulub, com cerca de 200 quilômetros de diâmetro. Estima-se que logo após o impacto, a cratera tinha aproximadamente 20 quilômetros de profundidade. A energia liberada foi equivalente à explosão simultânea de 100 bilhões de bombas atômicas de baixa potência. A queda de um corpo celeste tão gigantesco provocou terremotos intensos que continuaram por meses a fio. E se não bastasse isso, tsunamis com ondas de até 50 metros invadiram o litoral, varrendo tudo o que encontravam dos dois lados do Oceano Atlântico. Mas o principal motivo para a extinção de 75% de todas as espécies da Terra não foi nem o impacto em si, nem os terremotos, nem o tsunami. Segundo estudos modernos, o que causou a extinção dos dinossauros foi a nuvem de poeira que subiu à atmosfera após o choque com o asteroide. As rochas pulverizadas geraram partículas minúsculas de sílica, que formaram uma barreira opaca contra a luz solar. Com a luz do Sol sendo bloqueada, a fotossíntese das plantas ficou extremamente comprometida. E isso causou um colapso na cadeia alimentar. Os dinossauros herbívoros ficaram sem ter o que comer, e os carnívoros acabaram sem presas. Os cientistas calculam que essa camada parcialmente opaca permaneceu na atmosfera por mais de 15 anos. Para piorar, a queda brusca de temperatura fez com que os ovos dos dinossauros não conseguissem mais se desenvolver. E foi essa combinação devastadora de fatores que acabou levando os dinossauros à quase completa extinção. Será que um grande dilúvio ainda pode acontecer? Com a extinção dos dinossauros, o espaço deixado por eles foi ocupado pelos mamíferos, que são animais de sangue quente, e isso acabou levando ao surgimento do Homo sapiens. Mas isso não significa que a natureza tenha passado a ser completamente aliada do ser humano. A natureza ainda está refletindo. O imenso arsenal da natureza ainda guarda muitas armas capazes de apagar a humanidade da face da Terra do mesmo jeito que um dia eliminou os dinossauros.
E uma das armas mais perigosas desse arsenal é, sem dúvida, o terremoto. Você se lembra do filme Catástrofe 2012? Nesse longa de ficção científica, a atividade vulcânica atinge níveis extremos. Uma sequência de terremotos catastróficos acontece. E, no fim, o planeta inteiro acaba coberto pelas águas. Em meio aos bilhões de pessoas que habitavam o planeta, só um grupo muito seleto conseguiu sobreviver a bordo de uma espécie de arca moderna. Mas será que um dilúvio dessa magnitude poderia mesmo acontecer na vida real? Afinal, esse tipo de desastre aparece de forma detalhada em inúmeras lendas e mitologias ao redor do mundo. E não dá para dizer que isso seja só coincidência. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Segundo a Bíblia, Noé teria sido salvo da inundação com sua arca e levado um casal de cada espécie para preservar a vida. Mas, de acordo com os cientistas, nem mesmo juntando toda a água de todos os oceanos, seria possível submergir completamente todos os continentes da Terra. E mesmo que as placas tectônicas se rompessem, como no filme 2012, o resultado seria o mesmo. Ainda assim, é claro que o rompimento das placas tectônicas por si só já seria um desastre de proporções inimagináveis. Aliás, vale lembrar que a gigantesca falha de San Andreas e o cinturão de fogo do Pacífico existem de verdade, e se entrarem em atividade intensa, podem teoricamente provocar desastres colossais. E hoje sabemos que muitos dos mitos sobre dilúvios contados por diversas culturas são baseados em eventos que realmente aconteceram, mesmo que tenham sido distorcidos ou exagerados ao longo do tempo. Para falar a verdade, desastres assim continuam acontecendo diante dos nossos próprios olhos, então é óbvio que também já ocorreram no passado. Basta lembrar do terremoto que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, a 100 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra. A natureza vinha se preparando por milhões de anos para esse tipo de deslocamento brusco da crosta terrestre. E foi por isso que a placa indiana se separou do antigo supercontinente Gondwana e começou a se mover em direção à placa euroasiática. E então, em um momento terrível, a placa euroasiática, com cerca de 30 quilômetros de espessura, deslizou violentamente sobre a placa indiana, o que fez o fundo do mar se levantar subitamente por uma extensão de cerca de 1.000 a 1.500 quilômetros. Esse fenômeno aconteceu ao longo da falha geológica conhecida como Cinturão de Fogo do Pacífico. Estima-se que cerca de 80% de todos os terremotos do planeta ocorrem ao longo dessa faixa. E as pessoas simplesmente não estavam preparadas para algo assim. Naquela época, nenhuma das vilas, cidades ou resorts localizados na costa próxima ao epicentro contava com um sistema de alerta contra tsunamis. Por isso, muita gente que descansava tranquilamente nas praias sequer teve tempo de perceber que uma onda mortal estava a caminho. Segundo Ted Murch, ex-presidente da Associação de Tsunamis, a energia desse tsunami foi equivalente a 5 megatons de TNT. Isso representa o dobro da força somada de todas as bombas convencionais e nucleares usadas durante a Segunda Guerra Mundial. O tsunami viajou centenas de quilômetros ganhando velocidade, e ao alcançar as áreas mais rasas, suas ondas atingiram 15 metros de altura. Avançando com fúria sobre o litoral, a onda destruiu tudo o que encontrou pelo caminho: pessoas, coqueiros, hotéis de luxo, carros, pontes e cidades inteiras. O tsunami varreu impiedosamente as áreas costeiras da Índia, Sri Lanka, Tailândia, Indonésia e de outros países, como se estivesse aplainando o solo. Estima-se que cerca de 300 mil pessoas tenham perdido a vida nesse desastre. Mas diante de um fenômeno natural tão avassalador como o terremoto, será que existe alguma forma de defesa? No fim das contas, o ser humano é uma criatura extremamente frágil. Até hoje, nossa espécie só conseguiu escavar um único poço de 12 quilômetros de profundidade, enquanto os terremotos ocorrem a centenas ou até milhares de quilômetros abaixo da superfície. É claro que ainda não temos como controlar fenômenos naturais tão imensos, mas pelo menos conseguimos reduzir bastante o número de vítimas e a escala dos danos. É justamente para isso que trabalham milhares de centros de pesquisa e monitoramento. E hoje já é possível prever quando e onde um próximo terremoto pode acontecer. Mas nem mesmo os países mais avançados no mundo conseguem fazer isso com 100% de precisão o tempo todo.
E um exemplo claro disso foi o terremoto que atingiu o Japão no dia 11 de março de 2011. Naquele dia, todos os esforços feitos para prevenir a tragédia foram em vão. Um tremor de magnitude 9.0 ocorreu a cerca de 130 quilômetros a leste da cidade de Sendai e desencadeou em um dos tsunamis mais destrutivos da história do Japão. A crosta sob o fundo do mar se deslocou em até 24 metros por causa desse terremoto. O tsunami gerado pela movimentação alcançou as costas japonesas em apenas 20 minutos, com ondas de até 40 metros de altura. A onda avançou vários quilômetros para dentro do território, deixando um rastro de destruição e dor. Um dos efeitos mais graves desse terremoto e tsunami foi o acidente na usina nuclear de Fukushima. Somente graças a um verdadeiro milagre e aos esforços heróicos de pessoas corajosas, esse acidente não atingiu a mesma escala da catástrofe de Chernobyl, que aconteceu em 26 de abril de 1986. Ainda assim, a contaminação radioativa chegou a áreas localizadas a dezenas de quilômetros da usina. E apesar de todas as tentativas de contenção, a região em torno da usina nuclear de Fukushima ainda apresenta altos níveis de radiação no ambiente. Seria possível um terremoto de intensidade 13? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, é preciso ter um certo cuidado. Isso porque muitas vezes os termos técnicos acabam sendo confundidos ou usados de forma errada. O valor que expressa a magnitude de um terremoto geralmente varia de 1 em 9. E esse valor representa a magnitude, não a intensidade do tremor em si. Já a escala de intensidade, ou seja, o chamado grau de abalo, é medida em 12 níveis diferentes e depende do tamanho dos danos causados. O problema é que, dependendo da forma como essa escala é aplicada, pode acontecer uma contradição. Às vezes, terremotos de baixa magnitude causam danos muito maiores. Um bom exemplo disso foi o terremoto que aconteceu na Turquia em fevereiro de 2023. Apesar de sua magnitude ter sido entre 7,7 e 7,8, o que nem é um valor máximo, o desastre foi gigantesco. Cerca de 50 mil pessoas morreram e mais de 100 mil ficaram feridas. Se fôssemos expressar esse terremoto da Turquia em termos de intensidade, qual seria o valor correspondente? Por isso, ao nos perguntarmos se um terremoto de intensidade 13 pode realmente acontecer, a gente precisa pensar no contexto de um tremor tão extremo que dividiria a Terra em pedaços. Para responder a essa pergunta com mais precisão, precisamos olhar para o maior terremoto já registrado de forma confiável, o que ocorreu no Chile, em 1960. Esse terremoto atingiu a magnitude máxima de 9,5 e a intensidade estimada foi de 12. A destruição foi tamanha que, em questão de segundos, vilarejos inteiros foram totalmente arrasados. Mas será que um terremoto desse porte teria força suficiente para literalmente rachar o planeta? Com os métodos científicos atuais, já é possível medir a quantidade de energia liberada por um terremoto e calcular quanto seria necessário para romper a Terra ao meio. E segundo os cientistas, seria preciso um terremoto 53 mil vezes mais forte que o do Chile para conseguir isso. Agora, se você quiser imaginar qual seria a intensidade de um terremoto desses, fica aí o desafio. Tente calcular por conta própria. Sabemos que a falha geológica que causou o terremoto no Chile tinha cerca de 1.600 quilômetros de extensão. Então, para que um terremoto hipotético fosse capaz de rachar o planeta, a falha precisaria ter o mesmo comprimento do diâmetro da Terra. Ou seja, o nosso planeta é, de fato, uma estrutura incrivelmente resistente. Por isso, podemos dormir tranquilos, pelo menos até que outro asteroide gigante resolva cruzar o nosso caminho. Mas como todo mundo diz, essa já é uma outra história. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixe o like e compartilhe em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.